Olá, seja bem-vindo ao canal Excel para Todos e sejam todos bem-vindos à nossa 18ª aula do curso de Excel básico. A nossa aula de hoje vamos aprender a trabalhar com a função de contagem. Se você está pronto para dominar o Excel e tornar-se um verdadeiro mestre em análise de dados, automação de tarefas e criação de planilhas incríveis, você está no lugar certo. No Excel para Todos nós desvendamos os mistérios por trás das fórmulas, funções, gráficos e macros, tornando o Excel acessível a todos, independentemente do nível de experiência. Prepare-se para uma jornada emocionante de aprendizado e aprimoramento das suas habilidades com Excel. Vamos começar a explorar esse mundo fascinante de possibilidade. Para ilustrar esses conceitos, considere uma tabela simples e compacta. Com uma tabela desse tamanho, é fácil visualizar todas as informações. No entanto, imagine se a sua tabela fosse maior, por exemplo, se tivéssemos 2.000 alunos, uma planilha de 10.000 produtos, ou um registro extenso de cliente com dezenas ou até milhares de entradas. Nessa situação, as funções de contagem se tornam inestimável. Imagine que você deseje saber quantos alunos estão em um determinado intervalo, por exemplo. Suponhamos que você queira calcular a média final de 2 alunos e precisa analisar quantas células contêm número nesse intervalo. Para isso, você pode selecionar um intervalo de interesse e usar a função CONT. Digite CONT, vou colocar aqui igual, função CONT, veja que ele já vai me listar automaticamente, né, todas as funções que começam com essas iniciais. Como já discutimos anteriormente, a função continue já está disponível. Você pode clicar 2 vezes nela ou simplesmente pressionar a tecla Tab no teclado. A escolha é sua. Em seguida, selecione o intervalo que deseja analisar. Então, vou pressionar a tecla Tab, pronto, já vai me deixar aqui, ó, pronto para selecionar o intervalo desejado. Então, nós vamos selecionar esse intervalo aqui, por exemplo. Se quiser analisar várias colunas, basta inserir um ponto e vírgula entre elas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um ponto e vírgula, eu posso selecionar outras colunas, colocando aqui o ponto e vírgula, olha só. Então, nós podemos analisar aí várias colunas de uma vez só. Mas no nosso exemplo, você só precisa da coluna em questão, portanto, selecione só o intervalo desejado. Então, eu vou tirar esse intervalo e vamos deixar só esse intervalo e fechar aqui o parênteses, prontinho. Pressionar a tecla Enter, ele já vai me dizer quantos alunos, né, estão com média, né? Estão com média. Seguido pelo intervalo, e você receberá o número de células que contém números. Por exemplo, se você tiver 8 células representando 8 alunos e a função mostrar que 6 delas contém número, isso significa que 2 alunos não têm nota média final calculada. Visualmente, você pode identificar os 2 alunos ausentes. Para saber quantos alunos estão presentes na planilha, você pode simplesmente selecionar o intervalo desejado ou digitá-lo como antes. Em seguida, aplique a função contar valores. Então, no segundo exemplo, nós vamos colocar aqui a função igual CONT, né? Vamos colocar aqui o CONT, ele vai listar todas as funções que começam aí com essas iniciais e eu vou procurar pela função contar valores. Eu posso utilizar aqui as setinhas direcionais, ó, até chegar nela, e posso utilizar a tecla Tab ou usar o 2 cliques. Vamos dar um toque no Tab, prontinho, ele já deixou a função pronta para a gente já selecionar o intervalo. Então, vamos selecionar o intervalo dos alunos, porque eu quero saber quantos alunos nós temos, né? Então, o contar valores, ele vai servir para contar quantos valores existentes tem naquele intervalo. Se eu tiver, por exemplo, 10.000 alunos, basta selecionar o intervalo inicial e, se necessário, editar a fórmula na barra de fórmula para incluir o intervalo completo. Então, veja bem, eu posso fechar aqui o parênteses, pressionar o Enter, ele já vai me dizer quantos alunos tem. Mas, como eu já havia falado anteriormente, aqui, ó, se fosse uma planilha bem grande aqui, com bastante aluno, né, no caso 10.000 alunos, né, então, ou mais ou menos, então posso vir na fórmula aqui e editar na barra de fórmula, ou simplesmente dar 2 cliques aqui, ó. Então, veja que eu posso alterar aqui, eu vou acrescentar mais 2 zeros aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 1.000 alunos, veja bem, ele já foi buscar até lá embaixo o intervalo, ó, certo? Então, eu posso alterar essa fórmula, eu posso só selecionar o intervalo inicial e depois fazer alterações aí no endereço, mas vamos deixar aqui até 10, tá? Para ele
pegar realmente só a quantidade de alunos que nós temos aí. Veja que ele está me mostrando agora que eu tenho 8 alunos e só 6 tem média final. Veja como ele está já me dando aqui as informações corretas. E para finalizar, por exemplo, nós vamos conhecer aqui uma outra função, que é o contar vazio, né? Essa função aqui ela vai contar quantas células, no caso aqui, eu tenho 100 notas, por exemplo, né? Claro que visualmente aqui você olhando já dá para saber, mas vamos sempre imaginar que seja aqui uma planilha gigantesca, aqui um banco de dados grande, e isso aqui ia facilitar o seu trabalho. Então vou colocar aqui a função igual conte, né? E agora eu vou procurar aqui pela função contar vazio, está aqui a função contar vazio, vou pressionar a tecla Tab. Pronto, ele já vai posicionar a função com parênteses, né, tudo certinho. E agora nós vamos selecionar esse intervalo de célula. Veja que ao fechar o parênteses, pressionar o Enter, veja que agora ele me retornou 2 células, porque eu tenho 2 células que não tem notas. Então agora nós estamos com as informações completas. Então, contar valores foi buscar quantos alunos tem, nós temos 8 alunos. O contar número está me mostrando quantas médias, né, nós temos aqui, ó, então de 8, né, de 8 alunos, então só apenas 6 tem média. E o contar vazio está me mostrando aqui que nós temos 2 alunos que não tem média. Olha como essas 3 funções elas são bem interessantes aí para você utilizar na sua planilha. Então essa foi nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos, compartilhe, dê aquele like, não esqueça de você fazer os comentários aí embaixo. Então até a próxima aula.